Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando e vamos continuar orando, para que essa pandemia passe e que o mais breve possível possamos nos reunir na nossa querida igreja e voltarmos a cultuar a Deus juntos e também em comunhão, com Deus, poder abraçar os irmãos. Eu sei que muitos dos nossos irmãos devem estar ansiosos, esperando por isso. E hoje eu estou aqui novamente para mais um dia da lição da EBD, vamos estudar juntos, um pouco mais uma outra lição. E essa lição é a lição 8 da revista e o título dela é Elias e a oração da fé. Mais uma vez vamos falar sobre oração e sabe a importância da oração, o que a oração representa para nós cristãos, seguidores de Cristo. E a gente sabe que sem oração não temos poder, estamos distantes de Deus. E ninguém melhor do que Elias, um profeta ungido de Deus, um homem que tem muito a nos ensinar. A passagem dele na Bíblia e eu tenho certeza que os irmãos vão querer saber mais de Elias. E Elias é com certeza um grande profeta e deixou muitos ensinamentos bons para nós. Um deles foi a fé dele, a entrega que ele tinha nas orações dele, que ele fez para que Deus fosse reconhecido como único e soberano em todo Israel. O nosso texto básico é 1 Reis 17:1, 1 Reis 18:1 e 42 e Tiago 5:17 e 18. Vamos ler primeiramente 1 Reis 17:1 e depois os outros. Assim diz 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos continuar na leitura com 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 42 de 1 Reis 18. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Para fechar, vamos ler Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, contextualizando o que Elias estava vivendo naquela época, Israel era governada pelo rei Acabe, que era um rei que era distante de Deus. Ele adorava a deuses pagãos e o principal deles era Baal. A Bíblia nos diz que até então que Acabe era foi considerado o pior rei de Israel até então, até aquele momento. E Elias foi
foi usado por Deus, foi uma ferramenta nas mãos do Senhor, para que o povo se despertasse e percebesse que o Deus verdadeiro não era aqueles deuses, era o Deus de Elias. E Elias profetizou sobre Israel, dizendo que não ia chover durante um bom tempo. E devido a isso, o rei Acabe se revoltou contra Elias, e o próprio Deus falou para ele fugir, se esconder, e providenciou que Elias não passasse fome. E a uma passagem muito legal que existe na Bíblia diz que Elias foi alimentado por corvos que davam pão e carne a ele, e Elias também bebeu água do riacho. Riacho não, é Ribeiro de Querite. Para que tudo isso acontecesse, Elias orou, e orou muito. Elias orou pedindo que a chuva cessasse, e Deus o ouviu. E a oração de Elias foi uma oração com fé e com o propósito de que Deus fosse revelado como o único e verdadeiro Deus sobre todos. Tanto que o próprio rei Acabe se revoltou e mandou prender Elias ou até matá-lo. A palavra de Deus diz que depois o ribeiro de Querite secou, Deus usou uma mulher, uma viúva pobre, humilde, e essa mulher deu água a Elias. É uma história também muito interessante e não vou me aprofundar agora. E dando prosseguimento à nossa lição, pergunto para nós todos, o que é uma oração eficaz? O que nós temos que fazer para ter uma oração eficaz como a de Elias? Uma oração que Deus nos ouve. E eu vou, no decorrer da lição, vou transcorrer e falar sobre isso. Para termos uma oração eficaz, temos que buscar a vontade de Deus. A gente não pode orar buscando somente a nossa vontade, que nosso corpo, nossos anseios querem. Temos que buscar a Deus, intimidade com Deus, para que Ele revele a nós a vontade dEle e que possamos orar de acordo com o que Deus quer para nós. Outra coisa importante nas nossas orações é que devemos orar sem cessar. Orar e sem cessar. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. A oração do cristão tem que ser persistente. A gente tem que sempre orar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A gente tem que orar insistentemente. A gente sabe que as lutas são grandes, as batalhas do dia a dia, mas com uma oração a gente vai ter mais confiança em Deus, nossa fé vai aumentar, e com certeza uma oração persistente, mostrando a Deus os nossos anseios, buscando a Ele, buscando o que Ele quer para nós. Eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir e também vamos nos sentir bem mais fortalecidos por Deus, porque estamos orando, estamos buscando a Deus. E por último, mas não menos importante, é a fé. A
Fé é algo que nos move, que faz a gente buscar a Deus. Temos que ter fé, acreditar nas nossas orações, acreditar que Deus vai agir nas nossas vidas, que Ele vai operar no nosso meio, vai suprir o que nós precisamos. E para isso a gente tem que ter fé, né? Buscar a Deus assim, com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, buscar conhecer mais a Ele, conhecer da palavra de Deus. E tendo fé, tenho certeza também que nossas orações serão muito mais eficazes. Temos o exemplo de Elias, que foi um grande profeta. Um profeta era um homem usado por Deus, que foi usado por Deus. Mas a Bíblia diz que era um homem comum, como nós, como eu, você. Somos pessoas comuns, mas que Deus usou Elias e também pode usar a gente. Elias não era perfeito, Elias passou por muitas provações, e a gente sabe que a única pessoa perfeita que passou pela terra foi Jesus Cristo. Na nossa lição, ela diz que Elias sentiu medo, sentiu temores, mas a gente tem que entregar toda a nossa vida, tudo na nossa vida. A gente tem que pedir a Deus força, e com certeza muitos medos cairão por terra, e a gente vai continuar enfrentando o que tiver que ser enfrentado. Elias também sofreu com a solidão, Elias sofreu com a injustiça. Elias se queixou ao Senhor, dizendo que procuravam tirar a vida dele. E às vezes a gente culpa Deus porque a gente acha que a gente está sendo injustiçado, e muitas vezes a gente culpa Deus em oração mesmo, dizendo: poxa, Senhor, por que isso acontece comigo? Porque isso tinha que acontecer logo comigo, Deus. A gente se queixa, culpando a Deus porque a gente está sendo injustiçado, mas a gente sabe que no mundo teremos aflições, temos que ter bom ânimo, porque Deus venceu o mundo, e temos que buscar a Deus, a justiça divina dele. Elias também se irou, tanto que Acabe tinha os seus profetas pagãos e Elias os matou. Elias se irou ao ponto de matá-los devido à idolatria pagã desses profetas. E isso prova que Elias era um homem como nós, não era perfeito, mas que buscou a Deus, buscou na oração, com fé, a certeza de que Deus agiria naquele tempo, através da vida dele. Lendo a história de Elias, a gente percebe que ele foi um profeta persistente. Ele orava insistentemente para que Deus fosse reconhecido. E para que Deus nos ouça, nós temos que persistir. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, a gente persiste, a gente ora, e Deus às vezes demora a nos responder, mas a justiça com certeza será feita, porque nós estamos clamando ao nosso Deus Altíssimo, nosso Deus poderoso. E Deus,
com certeza reconhece o seu servo, como um servo seu persiste, que ora, que se entrega em oração, que busca Ele. E Deus é um Deus justo. E Deus tem controle sobre tudo, tem controle sobre o universo, tem controle sobre o mar, sobre os céus, terra. Temos os exemplos de Moisés, que passou pelo Mar Vermelho com o povo. Moisés que orou, buscou a Deus. Josué que passou pelo Rio Jordão, também com o povo. Isso tudo são frutos de oração, de servos de Deus que persistiram, que oraram e foram atendidos com esses milagres. E Jesus, nosso Pai, também controlou os ventos, o mar. E por que não oramos? Por que não oramos? Pois a gente sabe que temos um Deus poderoso que controla tudo, que o universo está sob o controle dele. Basta a gente orar e crer, ter fé. E exemplos a gente tem vários de que Deus age no nosso meio. E com certeza orando, Deus responderá. Pode demorar, pode ser rápido a resposta de Deus, mas a gente tem que persistir. E Jesus Cristo, na própria Bíblia, nos diz em Mateus 7, de 7 a 11. Vamos ler Mateus 7, de 7 a 11. Jesus fala: peçam, lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Amém. Os apóstolos de Jesus também nos dizem, também falam para nós buscarmos insistentemente a Deus. E em Efésios 6:18 temos um exemplo do versículo que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E bons exemplos não nos faltam, né? Nos falta de que devemos persistir sempre em oração, sempre temos que ter nossa vida entregue a Deus, devemos nos entregar, buscar através da oração. E com essa palavra, com a vida de Elias, o exemplo que ele nos deu de que ele foi atendido em todas as suas orações, a gente percebe que Deus cumpria o propósito dele na vida de Elias, porque as orações de Elias satisfaziam as vontades de Deus. Israel estava passando por aquele problema na época em que tinha um rei pagão, um rei que buscava em deuses pagãos motivo da existência daquele povo. E Elias foi usado por Deus, e Elias orou a Deus para que ele fosse instrumento nas mãos dele. E Deus, claro, toda a passagem que Deus usou Elias e atendeu as orações dele. E Elias era um homem como nós, comum, pecador,
e só que era um servo, um profeta fiel, que persistia na oração, que orava e que buscava. Que possamos ter sempre Elias como exemplo e que possamos buscar Deus em oração e persistir sempre. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus.